paz do Senhor, amados e amadas. Vamos para o nosso vídeo 9, plano de batalha para a oração. Então, nessa série, nós estamos aprendendo a batalhar em oração, porque nós temos aprendido que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra as potestades, principados, hostes malignas que estão nas regiões celestes. Amém? Então, nossa briga não é contra o nosso irmão, nem contra os nossos parentes, nem contra os nossos amigos, muito menos contra os nossos inimigos carnais, mas são contra espirituais. Então, a gente tem que aprender a batalhar de forma espiritual. Senhor, nós vamos agora a mais um vídeo, a mais uma aula. Eu peço ao Teu Espírito Santo que guie e conduza todas as palavras que eu possa falar nesse vídeo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego ao Senhor a direção, a execução dessa aula, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa alcançar aqueles que estão necessitando dessa palavra, Pai. Que o Senhor possa alcançar aqueles que estão aflitos, oprimidos, que estão sem saber o que fazer para ajudar os seus familiares, para sair de problemas terríveis e cruéis, em nome de Jesus. Amém? Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, entra nessa série, ela se chama Plano de Batalha para a Oração. Esse vídeo já é o 9º vídeo, mas é muito interessante que você comece lá no número 1, para você seguir todas as etapas. Então, eu estou lendo junto com vocês um livro que chama Plano de Batalha para a Oração. Esse livro, ele é baseado naquele filme Quarto de Guerra. E ele é dos irmãos Kendrick, os irmãos norte-americanos. É fantástico, maravilhoso. Aqui nós temos aprendido como que a gente batalha em oração. E no vídeo passado nós aprendemos quais são os tipos de oração. A adoração, a confissão, ação de graças e súplicas. Nós aprendemos esses 4 tipos de orações. E nesse vídeo de hoje nós vamos aprender quais são as respostas de Deus às nossas orações. Nós vamos aprender 5 tipos de respostas. Vamos comigo aprender? Então, primeiro eu vou ler o capítulo, depois eu vou explanar o capítulo, depois eu vou passar um exercício para você fazer e depois nós vamos fazer a oração final do capítulo. Tá bom? Então eu sigo esse protocolo em todos os vídeos da série. Então todos os vídeos tem exercício para você fazer, tem o estudo que eu vou ler o capítulo, eu explano todo ele, faço o estudo junto com você. É muito interessante. Se você quer aprender a batalhar em oração, a batalhar de forma espiritual, a usar, a manejar as armas espirituais, você não pode deixar de fazer este plano de batalha junto comigo. E se você conhece alguém que está precisando, que está passando por batalhas espirituais que você vê na forma física, envia essa playlist para ela. Envia essa série para essa pessoa. Vamos ajudar as pessoas a batalharem. Vamos ajudar as famílias a batalharem contra realmente aquilo que as quer destruir. Vamos ajudar as pessoas a batalharem contra aquilo que as está destruindo. Porque no poder do Senhor Jesus há salvação. No sangue do Senhor Jesus há salvação, a cura, a libertação. Porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então é muito importante que nós aprendamos
a arregaçar as mangas e a enfrentar o inimigo. E quando nós vamos enfrentar o inimigo, nós precisamos de usar as armas certas. Amém? Então vamos lá, vamos junto comigo. Então hoje será o capítulo 7 do livro, mas como nós fizemos alguns vídeos anteriores com introdução, com explicação, hoje já é o vídeo 9, tá bom? Então nesse vídeo 9, nós estamos trabalhando o capítulo 7 do livro, o plano de batalha para a oração. Vamos junto comigo, vamos lá. Quais são as respostas de Deus à oração? Busquei o Senhor e ele me respondeu. Salmos 34, 4. Deus responde às orações. Isso não é apenas um slogan, pois todo o que pede recebe, disse Jesus em Mateus 7, 8. Mas assim como um pai amoroso filtra os pedidos de seus filhos, Deus considera os nossos pedidos através da lente da sua perfeita vontade. Normalmente, ele responderá com algo que irá revelar-se muito melhor do que o que estávamos querendo. Mas ele responde em sua própria maneira, de forma sábia, a fim de manifestar a sua glória. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmo 84, 11. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Romanos 8, 32. Na verdade, o que pode vir como uma surpresa quando você observa à luz da visão espiritual é saber que muitas das respostas de Deus às orações são variações do sim. Mas em termos gerais, suas respostas às orações se enquadram em mais ou menos 5 tipos diferentes. Vamos analisá-los a seguir. Número 1. Sim, imediatamente. Isso é um tipo de resposta. Sim, imediatamente. Às vezes, quando oramos, o nosso pedido está de acordo com a sua vontade, com o seu tempo, e então a sua resposta chega na hora, no mesmo dia em que oramos. E às vezes a resposta de Deus chega ainda mais rápido. Assim como ele diz: Antes de clamarem, eu responderei. Isaías 65, 24. Lembre-se do servo de Abraão quando ele tinha em mãos a missão de encontrar uma esposa para o filho do seu senhor Isaque. O homem orava a Deus assim: Dá-me neste dia bom êxito. Gênesis 24, 12. Esperando por um sinal específico que o levaria até a moça certa. Antes que ele terminasse de orar, no versículo 15, uma jovem chamada Rebeca apareceu. E em resposta às suas orações, ela ofereceu água aos camelos. Mais tarde, ela se tornaria a amada esposa de Isaque. O que significa isso então? Ela provavelmente pôs-se a caminho do poço bem antes do servo de Abraão ter começado a orar. E além do mais, o comportamento que ela apresentou, que atendia ao que ele procurava, vinha sendo desenvolvido ao longo de sua vida, já preparando-se para este encontro divino. Deus não é limitado pelo tempo. Ele pode começar a responder um pedido 10 anos antes de você começar a orar. Ele pode estar preparando as coisas agora para as orações que você virá a orar algum dia no futuro. É sempre uma alegria ter um sim imediato. A segunda resposta de oração é sim, no tempo devido. Um atraso não deve ser interpretado como não. Se uma menina de 9 anos de idade pede à sua mãe um vestido de casamento que ela viu, a resposta ao seu pedido pode soar como não. Mas na verdade trata-se de um sim. Eu vou te dar um vestido de casamento, querida.
mas agora não. Você não está pronta para isso ainda. Zacarias, o sacerdote, tinha orado muitas vezes para que Deus lhe desse um filho quando era mais jovem. Porém, sua esposa continuava infértil. Mas os anos se passaram e a esperança se foi. Os dois estavam agora velhos, muito além da idade de concepção de filhos. No entanto, um dia, enquanto servia no templo, Zacarias recebeu a notícia impressionante de que sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho. Lucas 1,13. Pode ter passado décadas desde a última vez em que ele fizera aquela oração. Mas, por todos aqueles anos durante os quais ele tinha imaginado que tinha recebido o não, Deus estava trabalhando por trás dos bastidores, à espera de um momento mais perfeito para revelar o seu incrível sim. Imagine agora José no Egito, defiando na prisão, falsamente acusado e querendo ser libertado. Imagine os clamores do povo de Israel em todo o Antigo Testamento, aguardando o seu Messias prometido. Pense em nós hoje, ecoando a oração de João, o apóstolo. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Desejando que Deus apareça em glória e efetue o seu resgate final, levando-nos com ele para o céu. Sim, ele vai fazer isso, mas talvez não hoje. O que ele vai nos dar hoje, se quisermos receber, é a fé e a paciência para esperarmos o tempo certo. É por isso que nunca devemos deixar que as orações aparentemente não respondidas de ontem nos impeçam de orar novamente hoje e amanhã com a mesma liberdade e fé. 3. Sim, só assim você vai aprender. Às vezes, Deus, decidido a nos ensinar uma lição, não nos dá imediatamente o que pedimos, pois percebe que nós realmente não sabemos o que estamos pedindo. O povo de Israel, envergonhado por não ter um rei como as outras nações ao redor deles, exigiu que o seu líder Samuel lhe desse um rei. Ele tentou dizer-lhes o que o Senhor lhe havia dito. Um rei iria recrutar os seus filhos e filhas de acordo com seus próprios caprichos e desejos, cobrar tributos do povo e tirar o que quisesse deles sem qualquer justificativa. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, disse Samuel. 1 Samuel 8,18. Mas não, eles protestaram: dá-nos um rei. E assim, Deus lhes deu o rei Saul, que fez com que todas as previsões da parte de Deus se realizassem. Ficaremos melhor servidos se confiarmos nele, na previsão do que precisamos, quando precisamos e quando estivermos prontos para receber o que pedimos. Em certas situações, se ele nos der o que pedimos, nos arrependeremos um dia, por certo. Deveríamos até agradecer-lhe por dizer não. Devemos aprender a orar como Jesus o fez, acrescentando às nossas orações: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Resposta número 4. Não, porque o seu coração não está certo. Tiago disse que a razão para o atraso na resposta de Deus nem sempre é simplesmente uma questão de tempo. Às vezes, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4:3. Se houver luxúria, avareza, amargura ou orgulho no centro de um pedido, Deus poderá vetar uma resposta a fim de nos proteger do sofrimento ou idolatria que poderia resultar deste pedido venenoso. O primeiro capítulo de Provérbios diz: então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Versos 28 e 29.
Sua atitude e comportamento, a verdadeira condição de seus corações, levantaram-se entre o seu pedido de ajuda e a chegada do mesmo. Se eles estivessem prontos para ouvir, se eles se arrependessem, a situação poderia ser muito diferente. Mães e pais sábios irão frequentemente reter um privilégio desejado a fim de chegar até o coração de seus filhos. Eles não estão dizendo não para sempre, mas eles percebem que o seu filho ou filha não está em condições de valorizar o presente ou manuseá-lo devidamente. Receber o presente apenas pioraria a situação. E porque Deus nos ama, Ele pode dizer não pela mesma razão. Lembre-se, se não é a vontade de Deus, você não deveria querer, ainda mais sabendo, Ele sabe de todas as coisas. Resposta sim. Não, eu tenho um plano melhor. Às vezes, pedimos muito pouco. Confinados pelo nosso conhecimento limitado, não conseguimos pensar além do que já vimos ou sentimos. Oramos por um punhado quando Deus, na verdade, quer nos dar uma casa cheia. O coxo que encontrou Jesus no tanque de Betesda, onde os doentes se reuniam na esperança de serem curados em suas ondas místicas, desejava de alguma maneira ser colocado lá dentro quando a água fosse agitada. Você quer ser curado? Jesus perguntou em João 5,6, parando a sua agitação. Mas tudo o que aquele homem conseguia desejar era apenas alguma chance de entrar naquele tanque à frente dos outros. Jesus pensou consigo mesmo: por que eu simplesmente não o curo aqui? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 8. Deus decidiu dar àquele homem doente mais do que ele pediu. Marta, chateada com a demora de Jesus em chegar, a fim de que ele pudesse fazer algo sobre a doença de Lázaro, disse-lhe: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Mas Jesus sabia que ressuscitar o seu amigo dentre os mortos seria uma resposta muito melhor e lhe traria uma glória ainda maior. Nesta situação, a sua resposta foi tecnicamente um não, mas é difícil não considerá-la como um sim tamanho gigante. Temos a permissão de fazer grandes orações, sabendo que ao pedir coisas grandes, Deus pode simplesmente optar por nos surpreender ainda mais. É por isso que é bom orar. Senhor, peço-te que faças mais do que eu posso pedir ou imaginar nesta situação, sabendo que é exatamente o que Ele é capaz de fazer. Efésios 3:20. Obviamente, as pessoas pelas quais você ora para que sejam curadas podem morrer. O emprego que você quer pode nunca vir até você. O seu desejo de se casar com alguém ou ter filhos pode nunca vir a ser concretizado. Até que uma resposta seja definitiva, continue pedindo com fé. Mas se a resposta final não for o que você esperava, você deve confiar que o Espírito de Deus lhe trará o sustento e que Ele é benevolente em sua onisciência. Ele está sempre fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Você pode pedir e saber com total confiança que Ele irá prover exatamente o que é necessário. Mas não se esqueça de que muitas vezes a única razão pela qual nós não conseguimos algo da parte de Deus é porque, em primeiro lugar, nunca pedimos. Tiago 4:2. Mesmo que Deus nos diga não, ou ainda não, 50% das vezes, não devemos deixar que isso nos impeça de pedir e ouvir um sim para todo o restante dos pedidos. Amém? Que palavra maravilhosa! Respostas de oração. Quem não quer resposta de oração?
Todos nós, né? Então, eu quero hoje te animar a orar. Busque o Senhor e Ele te responderá. Tenha certeza disso. Mateus 7, do 7 ao 11, diz assim: Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, a gente terminou de ler o capítulo e eu estou aqui começando a explanar. Essa parte aqui em Mateus 7, do 7 a 11, é uma parte do Sermão do Monte, onde Cristo ele ensina para os seus seguidores. E o que Jesus ensina? Ele ensina e anima todos a pedir. Ele diz assim, ó, todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. Jesus diz assim, ó, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Então, creiam nas palavras de Cristo, que Ele está falando a verdade, porque Cristo só diz a verdade. Não desanime de orar, não pare de orar, não deixe de orar. Em João, no capítulo 14, 13, diz assim: Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem, a fim de que a natureza do Pai seja revelada, a natureza gloriosa. Olha que lindo! Então eu quero afirmar para vocês que Deus, ele responde às orações. Deus considera os nossos pedidos através da lente da perfeita vontade dele. Então, você faz um pedido. Deus filtra o seu pedido através da lente da perfeita vontade dele. E aí, Deus vai te responder. Nunca, jamais uma oração fique sem resposta. Pode acontecer de nós não percebermos a resposta, mas toda a oração que chega ao Pai, ela tem a sua resposta. Ele responde. Vamos ver aqui Romanos 8, 31, 32. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Então, se Deus, ele não nos negou o próprio filho dele, será que ele vai nos negar alguma coisa? Se ele nos entregou Jesus, será que ele não nos dará todas as outras coisas? Com quem ou o que pode ser mais precioso do que Cristo? Ele não recusa nenhum bem a quem vive com integridade. Lá em Salmos 84 diz isso, que Deus, ele não recusa nada, nenhum bem à pessoa íntegra. Ele sempre responde, e na maioria dos casos, ele nos surpreende,
fazendo muito além do que a gente pode pensar. E então, é o que eu disse para você. Ele responde todas as vezes. E muitas destas vezes, ele faz coisas que a gente nunca, jamais imaginou que ele poderia fazer. Quando a gente percebe aquilo está acontecendo conosco. E muitas vezes nós recebemos bênçãos através de orações de intercessores. As nossas mães, os nossos pais, tios, avós, os irmãos em Cristo, os pastores. Às vezes você está recebendo oração de pessoas que você nem conhece. Às vezes a pessoa vai para dentro do quarto dela, fecha a porta dela e vai interceder pela sua vida. E você começa a receber as bênçãos e nem sabe o porquê que você está recebendo as bênçãos. Então Deus está respondendo a oração de outros a favor de você. Olha que maravilha. Então eu quero te incentivar hoje. Não desanime de orar. Ore. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore antes de comer, ore antes de deitar. Agradeça. Lembra do que a gente aprendeu na aula passada? Os tipos de oração? ACAS. Lembra? Adoração, confissão, ação de graça e súplicas. Então, ore adorando, ore confessando, ore em agradecimento com ações de graças e com súplicas. As súplicas são as intercessões, os pedidos. E aqui hoje a gente está vendo sobre os pedidos, respostas dos pedidos. Nós vamos hoje analisar 5 tipos de respostas de Deus. A primeira, olha o tipo de resposta: sim, imediatamente. O 2, sim, no tempo certo. O 3, sim, só assim você vai aprender. O 4, não, porque o seu coração não está certo. O 5, não, eu tenho um plano melhor. Então, nós vamos analisar esses 5 tipos de resposta de Deus para nós. Primeiro, sim, imediatamente. Agora, eu quero que você analise a sua petição. Analise aquilo que você tem pedido a Deus. Ela está de acordo com a vontade de Deus? Ela está no tempo de Deus? Ela é um pedido que glorifica a Deus? Se sim, a resposta afirmativa é imediata ou até mesmo antecipada. Se os seus pedidos têm essas características que eu falei aqui, ó, está de acordo com a vontade de Deus, está no tempo de Deus, glorifica a Deus, então é uma resposta imediata, você vai receber imediatamente e muitas vezes antecipadamente. Veja o exemplo que nós lemos do servo de Abraão, quando ele foi buscar a Rebeca para o Isaac. Está lá em Gênesis, no capítulo 24. Então o servo, ele foi e ele orou para Deus: Senhor, faz com que o trabalho do seu servo hoje seja certo, que eu consiga aquilo que eu quero fazer. E na mesma hora, Deus deu a resposta para ele. Está lá em Gênesis, no capítulo 24, no versículo 12. Diz assim: Ele orou assim: Ó Senhor Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, aonde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: Por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: Beba, e eu vou dar água também para os seus camelos. Que seja essa a moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Oh, glória, hein? Ele não tinha nem acabado de orar.
e a resposta à oração deles chegou imediatamente junto dele. Ou seja, ele teve uma resposta de oração com antecedência. Antes mesmo dele orar, a Rebeca já estava saindo da casa dela para ir ao poço. E muitos anos antes, Deus já estava preparando a Rebeca para ser a esposa de Isaac. Então, esta oração estava dentro do propósito de Deus. Esta oração, ela estava de acordo com a vontade, no tempo de Deus e glorificando a Deus. Que maravilha! Vamos ver também o exemplo de Elias, quando pediu que descesse fogo do céu e consumisse o sacrifício. Está lá em 1 Reis 18, do versículo 36 ao versículo 39. Diz assim: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias aqui acabou de orar e o fogo desceu do céu e consumiu. Você pode ir lá verificar, essa história está lá em 1 Reis, no capítulo 18. A história do servo de Abraão está lá em Gênesis, no capítulo 24. É maravilhoso se você for lá e ler. Né? A gente sabe também, outro exemplo, os milagres de Jesus nos evangelhos. Os pedidos eram atendidos no mesmo instante. Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Eu quero ficar curado, então fique curado. Perdoava os pecados, libertava os oprimidos, libertava os cativos imediatamente. Então, essas são respostas imediatas de oração. Vamos pegar mais um exemplo, está lá em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 8 ao 23. 6, do versículo 8 ao 23. Essa aqui é a história de Eliseu. Quando Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos do servo dele e fechasse os olhos dos soldados sírios, Deus respondeu imediatamente. Então eu vou ler aqui dos 6. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui minha Bíblia. Capítulo 6, do versículo 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando, escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alertas. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: Qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: Nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: Descubra onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, atenção a esse pedaço. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade.
Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que o que estão com eles. Então orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: Ó Senhor Deus, faze com que estes homens fiquem cegos. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: Vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixe que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a eles aqui e deixe que voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Que lindo, né? Acabou a guerra. Então, esse aqui é um exemplo de orações respondidas imediatamente. Eliseu pediu: abre os olhos do meu servo para que ele veja quem está conosco. Então, o servo estava morrendo de medo porque viu um exército cercando a cidade. Mas quando os olhos deles foram abertos, ele viu os carros de fogo e os cavaleiros celestiais que estavam com eles. Acabou o medo. Então, que nós tenhamos essa fé para fazermos esses pedidos. Um pedido que esteja de acordo com a vontade do Senhor, que esteja no tempo do Senhor e que glorifique o nome do nosso Senhor, para que os nossos pedidos sejam atendidos imediatamente ou até com antecedência. Olha que maravilha que é você ter compromisso com o Senhor, viver de acordo com a vontade dele, ter orações respondidas. Sim, imediatamente. É maravilhoso, né? Sem contar as respostas pessoais que cada um de nós temos. E aí eu quero deixar um lembrete para você. Se você não se lembra de nenhuma resposta, porque eu quero perguntar para você agora. Você se lembra de alguma resposta de oração imediata que você recebeu? Você se lembra de alguma resposta de oração que você recebeu? E aí eu te digo assim: se você não se lembra de nenhuma resposta, cuidado, você pode estar sendo contaminado com uma doença terrível chamada coração ingrato. A ingratidão, ela não te deixa ver as bênçãos que você tem recebido. Então, se você nem tem percebido as respostas de oração de Deus na sua vida, com certeza você tem alguma oração imediata, algum sim imediato. A gente acabou de falar do primeiro tipo de resposta: sim, imediatamente. Com certeza, você que é uma pessoa de oração, já recebeu um sim imediatamente. Então, se você não se lembra, você busca na sua mente aí agora. Se você não consegue se lembrar de nada, eu quero te fazer um alerta. Tome cuidado. Você pode estar sendo contaminado com uma doença terrível chamada coração ingrato.
Busque um coração grato ao Senhor. Busque um coração grato às pessoas. Porque a ingratidão, ela não te deixa ver as bênçãos, nem as maravilhas que você tem recebido. 2. Vamos passar para o segundo tipo de resposta de oração, que é o sim no tempo devido. Nunca devemos deixar que as orações aparentemente não respondidas de ontem nos impeçam de orar novamente hoje e amanhã com a mesma liberdade e fé. A palavra de Deus nos garante: batei, batei e abrir-se-vos-á. A gente começou com esse versículo, Mateus 7,7. Olha, resposta sim no tempo devido. Vamos ver, por exemplo, o exemplo de Zacarias, que é o pai de João Batista. O marido de Isabel, ele orou durante muitos anos e a sua esposa não ficava grávida. Abraão e Sara oraram durante muitos anos e foram ficar grávidos só no final da vida deles, com 100 anos. Zacarias e Isabel também já eram idosos. Ana, a mulher de Elcana, ela chorava dos pés do Senhor e Deus respondeu para ela no devido tempo. A viúva e o juiz iníquo, a viúva pedia, pedia, pedia e Deus respondeu para ela através de amolecer esse juiz que era tão duro e tão mau. Israel pedindo um libertador, nós pedindo o retorno de Jesus Cristo. Então, no devido tempo, nós teremos o nosso sim. Quantos pedidos você tem depositados nas taças de Deus? Creia que Ele, no tempo certo, Ele te recompensará pela tua espera. Então, se você tem pedidos ao Senhor e ainda não viu a resposta, espere no tempo de Deus. A gente fala muito isso para as moças que estão querendo se casar. Espera no tempo de Deus. E nós vemos muitas vezes as pessoas que não esperam no tempo de Deus, metem os pés pela mão e fazem a maior confusão nas suas próprias vidas, né? Então, que nós possamos aprender a esperar o nosso sim no tempo de Deus. 3. Sim, só assim você vai aprender. Outro tipo de resposta. Às vezes, Deus permite que nossos pedidos se realizem para que possamos crescer com o aprendizado que aquela situação difícil nos acomete, em decorrência da nossa insistência em receber algo que realmente não sabemos por que estamos pedindo. Veja o exemplo: o povo de Israel pediu um rei a Deus. Deus avisou que não seria bom para eles ter um rei humano, pois o próprio Deus era o rei deles. Eles insistiram e Deus lhes deu Saul. Quantas vezes, gente, que nós pedimos algo a Deus e insistimos naquilo, mesmo Deus falando que não é aquilo que é bom para nós. E a gente continua insistindo naquilo que Deus já disse que não é bom. Então, às vezes, Deus permite alguma resposta. Às vezes, Deus diz para nós um sim, para deixar que a gente experimente aquela situação difícil, porque a gente está com a dura cerviz, a gente não está ouvindo a vontade do Senhor, a gente não está obedecendo os planos que Deus tem para nós. E aí Deus permite para que a gente entenda e aprenda e cresça. Então, ele nos deixa passar por determinadas situações. Outro tipo de resposta, a quarta, não, porque o seu coração não está certo. Se houver luxúria, avareza, amargura, orgulho no centro dos nossos pedidos, Deus pode, com certeza, dizer não para nos proteger de nos destruir a nós mesmos. No Tiago, capítulo 4:3, diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres.
ou seja, para satisfazer os desejos da natureza humana. Gálatas 5, 16, 26. Então, nós devemos buscar aprender de Deus. Qual a vontade perfeita dele para nós? Porque se nós orarmos querendo satisfazer a concupiscência da nossa carne, Deus vai dar para nós um categórico não. Então eu falo para você, busque a condução do Espírito de Deus quando você for pedir algo a Deus. Se não é a vontade de Deus, não vale a pena nem pedir. Então, vamos imaginar que uma mulher pede a Deus para dar um determinado homem para ela, mas esse homem já é um homem casado. Então, aquilo ela está atendendo uma luxúria do seu próprio coração, uma soberba, um adultério do seu próprio coração. E aquilo vai o quê? Vai destruir família, vai destruir a vida dela, vai destruir a vida dos filhos daquele casal, vai destruir um casamento. E Deus, nessa questão, ele dá um categórico não. Então, esteja atento no que você tem pedido a Deus. O seu pedido, ele está de acordo com a vontade de Deus, ele está no tempo de Deus e ele glorifica a Deus? Ou o seu pedido é para satisfazer os seus próprios desejos carnais? Você já viu o que diz lá em Gálatas? Vou pegar aqui para você ver. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estão debaixo da lei. Então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolo, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Então, se você tem algum pedido de oração e ele é referente a qualquer uma dessas situações da carne, Deus vai te dar um categórico não. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém e nem ter inveja um dos outros. Amém? Então, se o intuito dos nossos pedidos é satisfazer os desejos da carne, Deus vai dar para nós um categórico não, porque a carne, ela milita contra o espírito. A carne, ela quer só te levar para a perdição, para o mundo de pecado. Então, se os seus pedidos forem guiados pela vontade de Deus, aí será diferente. Porque os frutos do Espírito
são amor, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Aí já é outra história, né? Então é algo que vai construir você, a sua família, edificar, levar para o céu, trazer união, trazer paz, trazer alegria. E aí sim, aí Deus pode te dar aquela primeira resposta lá, ó, sim, imediatamente. Olha que maravilha. Muito bem, vamos passar para a quinta resposta de Deus. Não, eu tenho um plano melhor. Às vezes, oramos por pedra quando Deus quer nos dar diamantes. E aí Deus fala: não, eu tenho um plano melhor para você. Eu não quero te dar pedras, eu quero te dar diamantes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aprendamos a buscar pelo conhecimento da perfeita vontade do Pai. Não devemos pensar além nem aquém do que somos. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então nós não devemos pensar além, mas nós também não devemos pensar aquém do que nós somos. A palavra diz que nós devemos ser humildes, mansos e humildes de coração. Oh, palavra bonita, né? Então, em 2 Coríntios 2:9 diz assim: o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Deus tem preparado para nós algo que ninguém pode jamais imaginar. A gente não tem que ter medo de pedir grandes coisas. A gente não tem que ter medo de fazer grandes orações. Por quê? Porque nós servimos um grande Deus. O que nós temos que ter cuidado é para que nós não nos enchamos de arrogância, de orgulho, de soberba. Para que nós não pensemos além daquilo que Deus quer que nós pensemos. Mas também a gente não tem que ser pessoas que vivem de cabeça baixa, humilhados. Nós devemos ser humildes, não viver humilhados, abaixar a cabeça e achar que nós não podemos nada, porque em Cristo nós podemos tudo. E daí entra uma linha bem tênue, que a gente tem que ter muito cuidado entre ser humilde e ser soberbo. A pessoa que é humilde não quer dizer que ela tem que viver com a cabeça enfiada na terra. Mas se ela não está com a cabeça enfiada na terra, se ela é uma pessoa que anda de cabeça, olhando para frente, olhando para o alto, firme, positiva, alegre, ela tem que ter muito cuidado para que a linha tênue da soberba não entre na vida dela. Só debaixo de oração, se mantendo em espírito e em verdade, para que você não satisfaça os desejos da sua carne. Então, tem uma oração muito linda que fala assim: Senhor, afasta de mim a soberba. Afasta, Senhor, de mim a soberba, então eu serei irrepreensível. Então, Deus tem preparado grandes e maravilhosas coisas para nós, para mim e para você. Então, que a gente tenha muito cuidado para que quando Deus der para nós as grandes e maravilhosas bênçãos, nós não fiquemos soberbos. E aí a gente pensa assim, como que eu não vou ficar soberbo? E eu respondo para você, amando a Deus. Como que eu amo a Deus? Obedecendo aos ensinamentos dele. Aquele que ouve as palavras e obedece é aquele que ama. E aquele que é amado, aquele que ama Deus é amado por Deus. Deus olha para ele e satisfaz os desejos do coração dele. Deus é maravilhoso, né? Vamos ver o exemplo aqui. Quando a pessoa recebe um não, Deus fala para ele: não, eu tenho plano melhor para você. Ou seja, não, eu não quero te dar só isso, eu vou te dar muito mais além daquilo que você está imaginando.
Vamos ver o exemplo aqui do coxo lá do tanque de Betesda. Ele estava esperando alguém colocar ele naquele tanque para ele ser curado. E ele recebeu muito além daquilo que ele imaginava. O próprio Jesus chegou lá e curou-o, deu a cura para ele. Davi, olha o que o Senhor fez na vida de Davi, muito além daquilo que Davi imaginava. Deus fez dele um grande e poderoso rei. Ele nem imagina quando ele era pastorzinho, lá com as suas ovelhinhas. Será que ele já imaginava isso? Veja o que Deus fez na vida de José. Quando José estava lá sendo vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo, será que ele imaginava o que Deus estava fazendo na vida dele? Deus estava fazendo muito além daquilo que ele poderia imaginar. Se alguém dissesse para ele naquela hora, oh, você vai ser governador do Egito, será que ele iria acreditar? Olha o que Deus fez na vida de Moisés, de Josué, de Pedro, de João e de tantos outros exemplos que a gente tem na Bíblia e na nossa própria vida. Que Deus faz muito além daquilo que a gente pode imaginar. Ele pode fazer isso na vida de qualquer pessoa que o ama, de qualquer um que lhe é fiel, de qualquer um que ele desejar. Então, essa é um tipo de resposta tão maravilhosa que a gente fala: Senhor, eu preciso de uma casa, uma casinha. E Deus fala: não, eu tenho um palácio para você. Senhor, eu queria conseguir ganhar o meu vizinho para o Senhor. E Deus fala: eu tenho uma cidade inteira para você ganhar para mim, um país inteiro, nações. Então, nosso Deus é Deus de grandes, de grandes, de grandes obras, é um Deus poderoso, tão grande e que pode fazer e que deseja fazer muito além daquilo que você possa imaginar ou pensar. E nós temos a permissão de fazer grandes orações, sabendo que ao pedir coisas grandes, Deus pode optar por nos surpreender com coisas ainda maiores. Porque Ele é poder e para Ele não há difícil. É por isso que é bom orar. Quando você orar, ore assim: Senhor, peço-te que faças mais do que eu posso pedir ou imaginar nesta situação. Quando você orar assim, saiba que Ele é capaz de fazer aquilo que você está pedindo. Por mais grandioso que seja, Ele é capaz de fazer aquilo que você está pedindo, porque não existe difícil para Ele. Lá em Efésios 3:20 diz assim: E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós podemos nós pedimos ou até pensamos. Vou ler de novo. Efésios 3:20. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Creia, não desanime, não desista, insista, nunca pare de orar. Creia que Deus está agindo, mesmo que você não esteja vendo ou não esteja sentindo nada. Creia que Ele está agindo. Lá em Romanos 8:28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então, mesmo que você não esteja vendo,
mesmo que você não esteja sentindo. Você sabe que todas as coisas estão cooperando para o seu bem, porque você ama a Deus. E eu falei ali atrás, o que é amar a Deus? Amar a Deus é obedecer aos mandamentos dele. Amar a Deus não é sentimento, é obediência. Não se esqueça, muitas vezes, a única razão de você não receber algo da parte de Deus é porque você nunca pediu. Então, se você é obediente, se você é um servo do Senhor, se você é um servo fiel, se você busca, se você ora, se você não desiste, creia que você está recebendo. E muitas vezes você não recebe porque você não pede. Muitas vezes a única razão porque você não está recebendo é porque você não está pedindo. Nunca pare de orar, pois cada não de Deus é de alguma maneira um sim ainda melhor. Então eu quero deixar essa frase para você, escreva ela no seu coração. Nunca pare de orar, pois cada não de Deus é de alguma maneira um sim ainda melhor. Oh, glória a Deus, aleluia, que lindo, né? Então, essa é a explanação maravilhosa. Eu quero te incentivar a você nunca desistir de orar, nunca parar de orar, porque Deus, ele pode te dar um não e dizer para você, ó, eu tenho coisa melhor para te dar e te surpreender grandemente. Amém? Então agora eu quero deixar para você aqui um exercício. Todo final da explanação eu deixo um exercício. Eu quero deixar um exercício hoje que é o seguinte: primeiro, no seu caderno, lembra que no vídeo passado eu pedi para você fazer um caderno de oração e colocar na capa a CAS, a adoração, que são os 4 tipos de oração: a adoração, confissão, ação de graças e súplica. E agora você vai pegar esse caderno e no seu caderno de oração você vai escrever a oração de Jabes, que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10. Jabes significa sequidão e deserto. Então Jabes, ele orou a Deus e ele falou assim para Deus. Ele disse o seguinte: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus respondeu à oração de Jabes. Então, quando a mãe de Jabes teve Jabes, ela teve ele com muitas dores. E ela colocou esse nome Jabes, que significa sequidão e deserto. Porém, ele não aceitou a situação dele. E ele orou ao Senhor e Deus ouviu a oração dele. Então, eu quero que você escreva essa oração no seu caderno, reflita sobre ela e faça essa oração. Pense na sua vida e faça essa oração. Exercício 2. Reflita nos 5 tipos de oração que nós falamos nesse capítulo. Se for preciso, volte o áudio, volte o vídeo, ouça novamente, escreva os 5 tipos de orações, escreva no seu caderno e busque em sua memória as respostas de oração que você conseguir identificar. Então, que tipo de resposta que você vai conseguir identificar? Das 5 respostas, você já teve de todas? Ou tem só uma que você já identificou? Ou são 3 tipos? Escreve aí no seu caderno. E escreva no seu caderno uma oração de gratidão a Deus pelas respostas que você conseguiu identificar. Se você quiser, você pode compartilhar conosco aí nos comentários as suas respostas de orações. Você pode, com as suas respostas nos comentários, edificar muitas vidas. Já imaginou quantas pessoas podem ser edificadas pelo seu testemunho de resposta de oração?
Então, outra coisa que eu quero pedir você também, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Convide pessoas para se inscrever no canal. Vamos me ajudar a semear, a lançar esta semente, a ajudar as pessoas a aprenderem a batalhar. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos identificando os tipos de resposta de oração e aprendendo quais são as orações eficazes que eu devo fazer, de que forma que eu devo orar. E a oração é batalha espiritual. Através da oração, a gente toca o coração de Deus. Olha que lindo! Então, é muito importante que você me ajude a divulgar esse canal. Compartilhe esse canal. Envia para os seus amigos, envia para aquelas pessoas que estão tristes, deprimidas, que estão passando por insônia, que estão passando por depressão, que estão passando por separação, que estão passando por brigas, por situações difíceis, pessoas que estão vivendo um tempo de silêncio de Deus na vida delas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão necessitando se levantar, tomar as armas espirituais e batalhar e vencer e reviver. Amém? Então nós vamos agora fazer a oração. Eu quero que você ore junto comigo essa oração aqui, que nós vamos orar em nome de Jesus. Onde você estiver, se você puder agora parar um pouco, fechar os seus olhos, se concentrar no Senhor. Ore junto comigo. Pai, normalmente eu penso que tu provavelmente não estás me ouvindo. E mesmo se tu estivesses, provavelmente dirias não. Eu me curvo diante de ti hoje, mais convencido do que nunca de que estou em tuas sábias, amorosas e poderosas mãos. Convencido de que posso confiar em ti. Convencido de que cada não é, de alguma maneira, um sim ainda melhor. Disseste que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Obrigado por me permitires pedir e obrigado por me fazeres saber que o teu desejo é verdadeiramente para o meu bem. Que eu possa confiar em ti ainda mais e orar com uma fé ainda maior, sabendo que tu queres ser glorificado através das minhas orações respondidas. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém? Então aqui a gente termina mais um áudio, mais um vídeo, e eu quero deixar para vocês a paz do Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, invada o seu coração neste momento, em nome de Jesus. E não esqueça de compartilhar esse vídeo áudio. Um beijo, a paz do Senhor e até a próxima aula. Fiquem com Deus.